Vamos devagarinho recordar o que nós vimos na semana passada e a gente volta ao modelo tradicional de ensino, não na questão de ser presencial ou remoto, porque isso está fora da nossa alçada, mas na questão de ser o ensino no cuspis, vamos assim dizer, né, só falando e escrevendo, ou se colocando lá o material que eu estou trabalhando, reescrevendo o meu livro. Acho que a grande maioria prefere desse modelo de aula. Vamos seguir pelo tradicional. Por mim tanto faz, tá? Só quis dar mais uma opção para vocês. Nós vamos continuar analisando, para concluir na aula de hoje, o mandado de segurança. Mandado de segurança que tem aquela visão protetiva, é um remédio constitucional a favor dos jurisdicionados, lato sensu, em face do Estado. E aí nós mencionamos lá o artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, que traz a disciplina: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegitimidade, pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Aí nós já falamos bastante coisa na aula passada. Falamos, por exemplo, sobre a subsidiariedade. Dentre os requisitos do mandado de segurança, nós falamos da subsidiariedade. É cabível mandado de segurança quando não for o caso de se impetrar habeas corpus e habeas datas. Então, habeas corpus, proteção à liberdade, habeas data, acesso à informação, tem um conteúdo mais restrito, ao passo que o mandado de segurança tem uma perspectiva mais ampla, residual. O mandado de segurança, ele gira em torno da ideia de direito líquido e certo. Falamos sobre direito líquido e certo? Sobre o direito líquido e certo eu estou em dúvida, mas eu acho que nós falamos, só por desencargo de consciência eu vou recordar aqui. Direito líquido e certo é uma expressão que ela é técnica, ela é uma expressão que é equivocada, mas que já é de uso corrente em nossa doutrina, em jurisprudência, no nosso direito, de modo geral. Da onde que se retira a impropriedade dessa expressão direito líquido e certo? Porque liquidez e certeza são atributos do direito. Não há um direito que seja ilíquido ou um direito que seja incerto. Todo direito é líquido e certo. O que sempre se pretendeu passar com essa expressão, direito líquido e certo, e toda a doutrina faz a correção, não tem mistério quanto a isso, é que os fatos devem ter esses atributos. Os fatos devem ser líquidos e certos. Os fatos devem ser, vamos assim dizer, pronto e acabado. Os fatos, portanto, devem ser provados imediatamente. Então, logo na petição inicial, nós falaremos hoje sobre o procedimento, falaremos sobre a petição inicial. Logo na petição inicial, o demandante já tem que apresentar todos os documentos, todas as provas, que demonstrem a veracidade das suas alegações. Isso que é direito líquido e certo. São fatos que são comprováveis de imediato, já com a petição inicial. Por quê? Porque não se admite instrução probatória posterior no procedimento do mandato de segurança. Ele é um procedimento curto, tiro curto, né? Seria a prova de 100 metros no atletismo, porque justamente se suprime desse procedimento
um ato, uma fase específica para produção de provas. Então, uma outra forma de se falar de direito líquido e certo é a exigência de prova pré-constituída. Então, qual é o tipo de prova que o autor pode trazer já com a sua petição inicial? São os documentos. Por isso que eu falei, eu comecei dizendo, são as provas documentais. Porque se o autor só vai ter uma única oportunidade de produzir prova, que é justamente aquela do início do procedimento junto com a petição inicial. Significa dizer que ele não vai poder produzir prova no curso do procedimento. Logo, é inviável a produção de uma perícia, por exemplo. É inviável. É inviável o requerimento de uma inspeção judicial. É inviável. É inviável a produção de uma prova testemunhal, auditiva, no próprio processo de uma testemunha. Então, provas orais são inviáveis, porque o autor já tem que trazer as provas pré-constituídas. Provas documentais. Só tem uma exceção, não é bem uma exceção, tá? Na verdade, não tem exceção nenhuma. Só fazer uma explicação aqui, um detalhamento, né? Mais precisamente, que é o seguinte. Não é absolutamente impossível que se junte no procedimento do mandato de segurança a externalização de... Carlos, é um dos requisitos. Um dos requisitos do mandato de segurança. Está lá no caput, ó. No caput, no inciso 69 do artigo 5º. Conceder-se-á mandato de segurança para proteger direito líquido e certo. Tá? Então, se eu não falei na próxima, se eu não falei na aula anterior, eu estou falando aqui dele, tá? Não é absolutamente impossível que nós tenhamos a manifestação de uma vontade, a manifestação de um depoimento de uma testemunha no processo do mandato de segurança. O que não é permitido é que se produza a prova testemunhal no curso do mandado de segurança. Mas é possível aquilo que vocês viram, algo parecido com aquilo que vocês viram no período passado, a tal da prova emprestada do artigo 372 do Código de Processo Civil. Então você imagina que uma testemunha tenha prestado depoimento testemunhal num processo qualquer, num processo Y. E você, aquele testemunho dela lá, que foi reduzido a termo na ata de audiência, lhe é interessante, lhe é favorável. E você quer juntar, porque ela passa lá um montão de informações relacionadas à abusividade, à ilegalidade. Você quer juntar no seu mandato de segurança. Pode? Pode. Isso é chamado de prova documentada. Imagino que vocês tenham visto isso também no período anterior, quando o estudo das provas. Então é possível que uma prova oral seja juntada como prova escrita em um processo. Ela é prova oral no processo de origem, onde ela foi criada, mas você pode trazer, você pode trasladar, você pode tirar uma cópia de um outro processo para o seu processo, de modo que o que você vai juntar no seu processo é um documento. Não nasceu originariamente como um documento. Por isso que chamam de prova documentada. Uma prova que originariamente foi uma prova oral, mas foi reduzida a um documento e você está utilizando uma cópia. Um documento. Então, nesse caso é possível. A lei trata dessa possibilidade. Então, o requisito do direito líquido e certo, como está lá, começa o inciso 69 do artigo 5º, tratando sobre ele, esse requisito consiste, portanto, na apresentação das provas pelo autor logo quando da distribuição da petição inicial. Por que isso? Porque nós temos um procedimento que é sumaríssimo. Um procedimento é chamado de procedimento exclusivamente documental. Documental. Incluindo-se nessa expressão documental a prova também documentada.
de que falamos até agora. Ou seja, dito de uma outra forma, nesse procedimento não há dilação probatória. Então, ó, não foi. Não há dilação probatória no procedimento do mandado de segurança. Evidentemente, por conta disto, o mandado de segurança ele tem caráter facultativo, opcional. Porque se você precisa demonstrar ilegalidade, precisa demonstrar abusividade por meio de uma testemunha que não foi produzida em nenhum outro lugar, de modo que você não pode trazer para o seu processo de modo documentado, você precisa produzir uma prova testemunhal, como de costume, convencionalmente, dizendo, você pode? No mandado de segurança, não. Isso significa, portanto, que você não tem o tal do direito líquido e certo. Você não tem uma prova pré-constituída. Você vai precisar demonstrar isso no curso de um procedimento. Não é direito líquido e certo. Você pode ter o direito, só que não é essa categoria, direito líquido e certo. Os fatos não encontram-se, todos eles comprovados em documentos para você juntar com a petição inicial. De modo que você precisa, então, de um procedimento que lhe deixe produzir prova testemunhal. Qual vai ser esse procedimento? Procedimento comum. O procedimento comum do CPC, que os senhores estudaram no período passado, em processo civil 1. Então, desta exigência, especificamente desta exigência do direito líquido e certo, desta exigência da prova pré-constituída, a prova exclusivamente documental, é que nós vamos extrair, portanto, o caráter subsidiário do mandado de segurança. Ele não poderia mesmo ser obrigatório, de modo que se você só pudesse mover a demanda por meio desse procedimento, se você não pode produzir neles todo tipo de prova. Você precisa produzir uma prova pericial. A prova pericial você não tem um laudo pericial, você pode ter um laudo técnico. Você pode ter uma prova documental, da onde se extrai uma conclusão técnica de engenharia, de contabilidade, de medicina, seja lá o que for, que você vai juntar no seu processo. Qual é essa prova? Prova documental. Prova pericial depende da elaboração por um perito. Perito no sentido técnico-processual. Porque veja, se você contratou um engenheiro, ele é um perito. Ele é um perito na área da engenharia. Isso genericamente falando. Quando a gente fala de prova pericial, é a nomeação de um perito, de um profissional técnico da confiança do juiz. O juiz que vai indicar quem vai ser o perito. E no curso do procedimento, esse perito vai elaborar um laudo pericial. A prova é o laudo pericial. Só que isso é feito no curso do procedimento. Esquece mandato de segurança. O mandato de segurança não presta para isso. O mandato de segurança é, portanto, um procedimento opcional e especial em relação ao procedimento comum, dentre um dos motivos, porque não se tem instrução probatória. Não tem um momento no procedimento, que nós falaremos já já, para se discutir prova. Cada uma das partes traz na sua manifestação inicial, que no mais das vezes é a única manifestação, a prova. Por isso que ele é tiro curto. É fala um, fala outro, ouve MP, juiz julga. É assim. Petição inicial com o acervo probatório documental todo. Distribui o mandato de segurança. Vai chamar lá a autoridade coatora, de que nós falaremos logo mais. Vai dar oportunidade para a Fazenda Pública, para o ente público, para a administração direta se manifestar em assim querendo. Passou o prazo para a manifestação, vai para o Ministério Público. O Ministério Público vai se pronunciar, vai emitir o seu parecer. E diz a lei, com ou sem manifestação do MP, é para o juiz julgar. Porque um dos outros atributos inerentes ao mandado de segurança é o da efetividade. Uma das formas de se extrair a efetividade
é que a própria lei impõe um julgamento célere. A própria lei, nesse contexto que eu falei, fala um, fala outro, fala MP, o juiz julga. E a lei ainda é mais clara ainda ao dizer, vai para o MP, depois volta para o juiz em 5 dias, independentemente da manifestação do MP. Então o MP tem que falar naquele prazo. É um prazo próprio, que é uma exceção dos prazos de modo geral pro iudicato, para esses órgãos de administração da justiça. Então, tá aí um atributo da efetividade. É um procedimento que tem tudo para ser efetivo. Claro, pode-se inverter tudo. O legislador traz um procedimento, em tese, abstratamente previsto. É claro que você pode ter um mandado de segurança que esteja tramitando há muito tempo. É uma falha, é um equívoco. Mas o procedimento foi elaborado para ser instantâneo, para ser rápido. E com isso efetivo. Mas por quê? O que justifica essa tamanha efetividade? Porque nós estamos aqui investigando um ato abusivo, um ato ilegal, que não se deve admitir em um Estado democrático de direito. Um outro atributo da efetividade, de que nós falamos também, é a ideia de prioridade no julgamento. Então, exceção feita ao réu preso, exceção feita a habeas corpus, o mandato de segurança tem prioridade. O julgamento é prioritário nesse contexto de que nós estamos falando aqui. E a sua sentença proferida... Eu vou falar tudo isso de novo, tá, meus amigos? A sua sentença proferida, ela tem um atributo mandamental, que hoje em dia perdeu um pouco o sentido de falar disso, mas é mandado de segurança, natureza mandamental. Para quem divide as sentenças em 5, né? Declaratória, constitutiva, condenatória, executiva, lato sensu e mandamental, para quem adota a classificação quinária, essa é uma sentença especial. É uma sentença especial porque permite a imposição, por exemplo, de crime de desobediência, para quem não cumpriu o mandado. O nome, mandado. O juiz está mandando, é uma ordem. Não é uma sentença como outra qualquer, onde o juiz condena e para por ali. Aqui não, aqui você pode prosseguir a discussão no mesmo processo e ela tem um atributo maior, que é o de gerar a possibilidade da investigação de um crime por quem não cumpre a decisão. Eu digo que essa classificação quinária perde o sentido, perdeu o sentido, fazia todo sentido no código anterior. Vontade frustrada de espirrar é muito ruim. Fazia todo sentido no código anterior. Nesse código atual, no processo civil contemporâneo, perde muito sentido. Por quê? Porque a quarta espécie, executiva lato sensu, que permitia a execução no próprio processo. Nós veremos que a regra, os senhores verão em processo civil 4 isso, o último processo civil, que os senhores vão achar que se livraram de processo civil e depois vão ver que foi só o começo, que os senhores nunca vão se livrar do processo civil. Processo civil 4, os senhores verão que no começo do código anterior, na sistemática processual anterior, antiga, nós tínhamos 2 processos, um para declarar e para definir o direito, o outro para executar, para satisfazer a obrigação. Por isso que naquele cenário antigo, onde tínhamos 2 processos, tinha um que era diferente dos outros. Tinha um que você não precisava de um outro processo para executar. Era nesse mesmo. Era o chamado de processo executivo lato sensu. Processo executivo lato sensu. Por que não faz mais sentido em falar isso? Porque a regra já no código atual, desde 2005, na verdade, é de se executar a sentença nos próprios autos. A fase executiva do processo sincrético, o chamado cumprimento de sentença. Bom, e essa é a quarta, uma hipotética quarta categoria, que não faz sentido mais mantê-la. E a quinta categoria é a sentença mandamental, que tem uma força, portanto, um atributo executório maior. Por que não faz mais sentido falar dela também? Porque o juiz já pode fazer isso no processo civil convencional, não só mais no mandado de segurança. Os senhores verão na execução.
a depender do tipo de descumprimento de uma decisão judicial, qualquer ela, é possível que o juiz extraia cópias e manda para o MP para que se investigue a prática de um crime de desobediência, descumprimentos injustificados de ordens judiciais. Os senhores verão isso em Processo Civil 4, que foi inclusive uma das significativas inovações do Código de 2015, de trazer esse atributo maior à executoriedade das decisões judiciais. Então não faz sentido falar em uma sentença diferenciada. Ela nasceu com essa ideia, tá? Mas hoje em dia, já, para mim, então, portanto, eu tenho 3 tipos de sentença: a declaratória, a constitutiva e a condenatória. E aquelas outras duas, né? A executiva lato sensu está dentro da condenatória, a mandamental está dentro da condenatória. Mas, inegavelmente, você classifique como 5, eu classifico como 3, a lei prevê essa possibilidade dessa executoriedade maior. Por isso que é um procedimento efetivo. E aí, ao falar do direito líquido e certo, me fez falar da efetividade. Deixa eu terminar logo todas as razões pelas quais o mandato de segurança é efetivo, tá? Que é a análise, e eu volto a dizer que eu vou recordar tudo, vamos falar ainda hoje disso, desses atributos. É a análise da liminar do mandado de segurança. O procedimento é efetivo porque a lei, dentre outros motivos, porque a lei impõe um momento para que o juiz se pronuncie sobre a concessão de uma tutela de urgência, de uma tutela provisória. Também foi a lei do mandado de segurança a responsável pela criação do termo liminar. As leis anteriores de mandato de segurança, que disciplinavam o mandato de segurança, na metade do século passado, afirmavam que a decisão em mandado de segurança seriam diferentes, e uma das diferenças era a possibilidade dela ser concedida antes da decisão final. Também olhando para hoje em dia, você vai falar assim: doutor, mas o que tem diferente nisso? Eu estudei em TGP2, dentre os atos do processo. Eu vi em Processo Civil 1 a possibilidade do juiz conceder decisão interlocutória que proveja sobre o mérito. Então, não tem nada de demais nisso. Tutelas antecipadas, tutelas cautelares. Agora no Código de 2015 tem a tutela da evidência. Né? Já existia antes, mas pegou esse nome diferenciado, tutela da evidência. É verdade. Só que isso não existia no cenário anterior também. Quando eu digo cenário anterior, não é no Código de 73, quando ele estava já natimorto, já caindo, já convalescendo. Não é o Código de 73 ali em 2010. Não, o Código de 73 em 73, em 80, não tinha. Em 90, não tinha a possibilidade de uma decisão anterior, de uma decisão que seja anterior à final, de uma tutela antecipada. A tutela antecipada foi criada em 94. Olha só. Então, algo que hoje é banal para a gente, praticamente toda ação tem um pedido de tutela antecipada, porque todo mundo quer ganhar e quer ganhar amanhã logo, se possível ganhar hoje, evidente, mas não existia no código anterior. Isso foi introduzido por uma lei de 94 no nosso sistema processual. De modo que tinha uma ação que era diferenciada, que tinha um atributo de efetividade ainda maior, porque lá se poderia conceder uma decisão in limine. Decisão in limine, no limiar, no começo do processo. Por isso que tem esse nome de liminar. Hoje em dia, qual é a distinção da liminar para uma tutela antecipada? A liminar é tecnicamente concedida no mandato de segurança. Mas tirando essa questão de nome, de onde faz, na sua essência é a mesma coisa. A liminar é a tutela antecipada do mandato de segurança. Mas, hoje em dia não faz muito sentido. Mas já fez. Os senhores têm que entender o aspecto histórico por trás da coisa. Por isso que o mandato de segurança diz liminar. Porque nós gostamos de história em geral. O estudante de direito gosta de história também. É assim comigo. Eu sugiro que seja assim com os senhores. E caso não seja, que os senhores tomem gosto pela história. Isso porque a compreensão do aspecto histórico subjacente que envolve as medidas jurídicas, os institutos jurídicos, é uma mudança de paradigma. Você entende muito mais.
quando você entende esse ambiente histórico. Tá? Então tá ali, falava do requisito, para quem foi chegando depois, recordava ali o inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal, que prevê a garantia constitucional do mandato de segurança e apresenta quais sejam os seus requisitos. Comecei a recordar dos requisitos, falei da subsidiariedade, falei do direito líquido e certo. Agora, recordando a ilegalidade / abusividade. Rapidamente, botar meu celular no mudo. A gente, quando está nesse novo cenário, a gente esquece como é que são essas regras. Né? Tá no mudo. Ilegalidade / abusividade a justificar o mandado de segurança. Muito rapidamente, porque nós já vimos. No Estado Democrático de Direito, os atos do poder público devem ser legais, de compatíveis com o ordenamento legal, daí a Estado de Direito, e devem ser também compatíveis com o aspecto da legitimidade. Todo ato do poder público deve ser legítimo. Essa é a ideia da democracia, Estado democrático. Então, nosso Estado democrático de direito tem que respeitar a legalidade, não pode ser ilegal, tem que respeitar a legitimidade, não pode ser abusivo. Basicamente, aqui, o objeto do mandato de segurança são atos autoritários, chamar numa concepção mais ampla, atos autoritários. E aí nós fizemos um recorte que o artigo 5º da Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016 de 2009, o artigo 5º ele traz algumas vedações. Já o parágrafo 2º do artigo 1º prevê lá, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei do Mandado de Segurança, prevê uma regra importante, que não cabe mandato de segurança contra ato de gestão, porque os atos do poder público podem ser atos imperativos, podem ser atos de gestão. O que se está querendo proteger é de atos imperativos. Devem ser atos imperativos conforme o direito. Não podem ser atos imperativos contrários ao direito, ilegais, abusivos, autoritários. Agora, sendo ato de gestão, como, por exemplo, poderia se imaginar que um ato negocial do gerente gerente de uma fase qualquer, não, o gerente da Caixa Econômica Federal, o gerente do Banco do Brasil, a Caixa gerente gerente da Caixa Econômica Federal, uma empresa pública. E aí? Pode você entrar com mandato de segurança? Não, ele pratica atos. Igual o gerente do Itaú, do Santander, do Bradesco. Ali é um ato negocial, é um ato da esfera privada. Não se confunde. É o que o parágrafo 2º do artigo 1º diz. E só para recordar, vejam também o artigo 5º da Lei do Mandato de Segurança, que faz um recorte. Então, não pode entrar com mandato de segurança para discutir esses dados aí. Ato administrativo que caiba recurso com efeito suspensivo. Decisão judicial que caiba recurso com efeito suspensivo. Porque a lógica aqui não é que não possa existir nesse contexto ilegalidade ou abusividade. Pode até existir, mas a ferramenta, o instrumento que você deve utilizar é outro. É o recurso. Porque o recurso consegue te proporcionar tudo o que você pretenderia com um mandato de segurança. Se você quer assustar aquele ato, impedir que ele produza efeitos imediatamente, depois tirar ele do mundo jurídico, rasgar ele, anular ele, invalidar, o recurso faz isso. O recurso que os senhores verão em processo civil 3 tem essa finalidade de reformar ou invalidar a decisão, seja ela administrativa ou judicial, pouco importa. E se o recurso tem efeito suspensivo, o juiz proferiu a decisão ilegal. Hoje, você recorre. Qual é o efeito que a decisão
Provoca nenhuma. O juiz publicou a sentença hoje, uma sentença que você reputa autoritária, ilegal, abusiva, que é aí, eu tô falando que ela tá errada, né? Porque eu tô falando que daí pode mandado de segurança. Você vai mover o mandado de segurança? Não, porque você tem 15 dias para apelar. E mesmo que você apele no 15º dia, a sua apelação tem efeito suspensivo. Não importa com nada disso. Tudo que é processo civil 3. Tudo que de recurso é processo civil 3. Mas o que os senhores têm que saber aqui? Se o recurso que você vai mover, no nosso caso, a apelação, artigo 1009, da sentença cabe apelação. Se o recurso que você vai mover, a apelação, tem efeito suspensivo, 1012, a apelação tem efeito suspensivo, tá expresso no 1012, e o seu caso é de mover a apelação, você está diante de uma sentença abusiva, você vai mover mandado de segurança para tirar o efeito dela? Não, você tem que apelar, porque apelando não tem mais, ela não produz efeito. Ah, mas você poderia pensar, mas ela foi publicada hoje. Eu vou recorrer daqui a 15 dias. E esse interregno já seria o suficiente para ser desastroso. Não. Toda vez que a lei prevê um recurso com efeito suspensivo, a decisão já nasce sem produzir efeitos. Então a sentença do juiz de primeiro grau, que é uma das grandes críticas que eles fazem, é que eles trabalham, e a decisão que ele profere ao final não vale de nada. Porque é como se fosse... eles dizem que a sentença é a antessala da decisão que vale. É mais ou menos, é um pouco isso. Tirando algumas hipóteses excepcionais, que está no parágrafo 1º do artigo 1012, os senhores verão lá, de modo geral, realmente é isso. De modo geral, a decisão final do juiz, a sentença, não produz efeitos imediatos. Não produz efeito imediato, porque cabe contra ela um recurso com efeito suspensivo. Você só vai saber a partir de quando que a sentença vai produzir efeito com o tal do trânsito em julgado, que é quando não cabe mais recurso. Ok? Então, se você tem um recurso com efeito suspensivo para mexer, mexa nele. Utilize ele e não mandado de segurança, porque é errado mover o mandado de segurança. Há aqui um vício quanto às condições da ação. Você não vai ter interesse e adequação. Você não vai ter se utilizado do instituto jurídico adequado. E inciso 3º, mesmo contexto. Você não pode mover mandado de segurança para bater, para empinchar de ilegal ou abusivo uma decisão judicial transitada em julgado. Não é que você não tenha o que fazer, é porque você tem um outro remédio para utilizar, que é o da ação rescisória. Mesmo contexto do que nós falamos até agora. E aí, eu chamo a atenção dos senhores para essa parte aqui do dispositivo. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Falamos. Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Falamos. Subsidiariedade. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, falamos de ilegalidade, falamos de abuso de poder, for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições. Então, autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Está aqui. Essa parte que eu quero falar com os senhores. E foi aonde eu me recordo que eu tenha parado a análise. Na aula passada, nós terminamos falando da legitimidade ativa e legitimidade passiva. Na verdade, nós falamos da legitimidade ativa do artigo. Então, já que eu recordei de modo geral, resumidamente, a aula passada como um todo, legitimidade ativa, artigo 1º da lei do MS. Vamos fazer como a gente sempre vem fazendo até agora. Não preciso ficar botando o tempo todo lei do mandato de segurança, nem ficar colocando lei 12.016 de 2009. LMS é a lei do mandado de segurança. O artigo 1º da lei do mandato de segurança preceitua justamente que qualquer pessoa, física ou jurídica, pode fazer uso do mandado de segurança. Deixa eu pegar aqui. Artigo 1º da lei do MS. Vai recordar, em larga medida, requisitos
do artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, que nós já vimos, e ele no miolo é o que vai me interessar aqui. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, nós já falamos. Prova pré-constituída, produção de prova eminentemente documental, segue. Não amparado por habeas corpus ou habeas data, subsidiariedade, segue. Sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, ilegalidade, abuso de poder, falamos, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou estiver na iminência de sofrê-lo. Essa parte aqui é que nos interessa. Legitimidade ativa. Quem é que pode propor, portanto? Qualquer pessoa. Mas qual é aqui a diferença em relação ao processo civil tradicional? Nenhuma. O processo civil, nós estamos falando aqui, é da capacidade da parte. A capacidade da parte se divide em capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória. Essa é o pressuposto processual de validade da capacidade da parte. Os senhores sabem que para que o processo exista, tem que ter parte. Exista. Pressuposto de existência. Para que, uma vez existindo, o processo seja então válido, uma análise posterior, a parte deve ser capaz. Então, a capacidade da parte no processo civil se divide em 3. Capacidade de ser parte. Todo aquele que pode ser parte, que pode contrair sujeito, que pode contrair obrigações, titularizar obrigações, pode ser parte. Qualquer sujeito que pode comprar uma bala, pode mover uma demanda, pode contra ela ser movida uma demanda. E aí o que o Código Civil diz? Qualquer pessoa. E aqui o que a Lei de Mandado de Segurança está dizendo? Qualquer pessoa. Só que essa qualquer pessoa, vamos basicamente recordar TGP2, tá? Esse qualquer pessoa deve receber uma interpretação extensiva. Por quê? Porque quais são as qualquer pessoa? Pessoa natural, ou pessoa física, não é? Pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito público, ok. E também, aqui é para ser autor, tá, meus amigos? Para ser autor, legitimidade ativa. Porque para ser réu vai mudar. Para ser réu você não pode, em regra, mover contra a pessoa natural, só se ela estiver exercendo a função pública. Eu estou falando aqui para ser autor, legitimidade ativa. Mas além dessa pessoa natural e da pessoa jurídica, nós temos o tal dos entes despersonalizados. Entes despersonalizados. São entes que não têm personalidade jurídica. Despersonalizados, não personalizados, sem personalidade. Então é quem não é pessoa natural, é quem não é pessoa jurídica. Que você pode chamar também de entes informais. Ou pessoas, entes, ou pessoas informais. Que não tem a forma de pessoa natural nem a forma de pessoa jurídica. Por exemplo, a herança adjacente, o condomínio, o espólio, e por aí vai. Esses sujeitos podem mover o nascituro, ótimo exemplo é o nascituro. Porque quando você pega a pessoa, o espólio, né, é após o falecimento de cujos, de alguém. O nascituro é melhor, que é alguém que está nascendo, mas o nascituro já é uma pessoa natural? Vejam, aí não estou querendo chocar, bater de frente, colidir com nenhuma concepção moral, religiosa dos senhores, eminentemente jurídica. O nascituro, o neném na barriga, que eu sempre falei, com as minhas 2 filhas, quando estavam na barriga. Acredito, creio em todo o encanto e na própria efetividade, acho que escutam mesmo, independente da sua concepção astrológica, espírita, sei lá o que for, vida, mas pro direito, o nascituro, por mais lindo que seja, por mais amável que seja, é uma pessoa natural? Não. O nascimento com vida, né? Aquele primeiro sopro de ar no pulmão, é que determina o início da personalidade. Então até então ele não é. Mas ele pode, a juízo? Pode, nascituro pode ganhar dinheiro.
representado por sua mãe, evidentemente, pode ir a juízo pedindo alimentos em face do seu pai. Ok. O nascituro sofreu a dificuldade de você encontrar um exemplo prático, mas em tese o nascituro pode propor mandado de segurança? Pode, tá? E aí, vamos lá, porque a gente precisa avançar, vamos tratar da legitimidade passiva. Legitimidade passiva. Bom, na legitimidade passiva, nós temos aqui uma dificuldade maior. Não vou enganar os senhores não, tá? Já foi pior ainda, agora tá meio que definido já a questão. Mas durante muito tempo, doutrina e jurisprudência bateram cabeça quanto à legitimidade passiva. Não esse aspecto que está escrito no artigo 1º da Lei do Mandado de Segurança, no inciso 69 do artigo 5º da Constituição, autoridade pública ou agente delegatário. Não, é porque no mandado de segurança nós temos a atuação de um sujeito processual diferenciado, que é a chamada autoridade coatora. Então, quem foi que te coagiu? Qual foi a autoridade que te coagiu? Porque, veja, o Estado, lato sensu, né, o ente público, ele é uma das maiores empresas que você pode imaginar. Porque o braço e as divisões de funções dele, o organograma é enorme, naturalmente, para cumprir esse estado de bem-estar social, essas medidas todas, essas políticas públicas. O Estado se divide em incontáveis secretarias e órgãos. E a abusividade e a ilegalidade veio de quem? Uma resposta que seria tacanha e muito rápida, sem uma análise mais aprofundada, é você falar que o responsável é sempre o chefe do Poder Executivo. Afinal de contas, todos que estão ali abaixo dele exercendo o poder o fazem por indicação dele. Seja uma função de confiança gratificada, ou seja um cargo comissionado, que for. Ele colocou ali. E os secretários? Os ministros de Estado, os secretários em âmbito estadual, estão ali por ordem dele. Então, se você for mijar para cima, olhar, você vai sempre acertar, movendo a demanda contra o chefe do Poder Executivo. Só que aí a máquina pública ia andar? Será que isso é o mais coisa? Você ia parar o gabinete do chefe do Poder Executivo só para discutir essas questões, e coisa que ele nem sabia. Porque, veja, foi o fiscal da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização do Recreio que determinou a prática de um ato abusivo. Você sabe que o chefe do Poder Executivo está sabendo disso? A ordem veio dele? Não, a ordem não veio dele. Então, o que você tem que identificar é o exato responsável. E aqui nós temos, evidentemente, uma dificuldade. De quem que veio a ordem? Então, você vai pegar no plano mais acima, já vimos que não seria lógico, não seria produtivo, não faz sentido. Não estou falando que o chefe do Poder Executivo não possa praticar um ato. Ele pode, mas por ato dele. Por ato dele. Ele determina a prática de um ato abusivo. Nós ficamos, todos tiveram conhecimento, e aqui também sem concepções valorativas / políticas nenhuma, mas o chefe do Poder Executivo Federal determinou a prática de um ato, e que o Poder Judiciário veio a dar um corte, com base em critérios dos direitos administrativos, que os senhores sabem bem, a impessoalidade, por meio de um mandado de segurança. Foi um mandado de segurança proposto pelo PDT que impediu a posse do Ramage, do diretor da Polícia Federal. A ilegalidade que se alegava era desrespeito aos princípios da moralidade pública, da impessoalidade e tudo mais. Ali foi até um mandado de segurança preventivo, né? Mas para mostrar para os senhores como é que é possível, sim, que o chefe do Poder Executivo, se é para combater a abusividade, quem é que mais pode praticar ato abusivo é quem tem mais poder. Quanto mais poder tem, maior a chance de ser o poder exercido de modo abusivo. Os senhores viram isso, inclusive, em ciência política, aquelas concepções todas lá, Thomas Hobbes, tudo mais. Locke, Hobbes, enfim.
Só que nem sempre vem dele. Pode vir de quem está abaixo dele. E esse quem está abaixo dele é no nível intermediário? Foi um ministro? Foi um secretário? Ou foi ainda abaixo? Foi um chefe de uma repartição? Ou foi o cara da ponta? Essa é uma dificuldade prática. O que você sabe é que a sua loja está fechada. Está fechada, está proibida de abrir de um modo que você considera abusivo. E de quem veio a ordem? É isso que é a dificuldade. De quem veio a ordem? Foi do fiscal que foi lá e fechou? É difícil. Menos provável. Para começo de conversa, foi do chefe do fiscal. Pode ser que não. Pode ser que você tenha vindo do secretário, ou pode vir até do chefe do Poder Executivo. Aí é uma análise muito casuística. Cada caso é um caso. O que eu quero ver com os senhores aqui, feita essa abordagem introdutória sobre a legitimidade passiva e essa dificuldade, assim, já sendo bem objetivo, depois eu apresento a evolução que nós tivemos, mas sendo bem objetivo é o seguinte: o demandado, e essa é uma ideia, essa é a concepção do STJ, tá? É como o Superior Tribunal de Justiça entende. Há na doutrina quem pense de modo diverso, mas é como prevalece hoje em dia. É isso aí, ó. O demandado é a pessoa jurídica de direito público. Demandado. Então, demandante é quem pede. Demandado, contra quem se pede, é a pessoa jurídica de direito público. Então, você vai lá contra o Estado do Rio de Janeiro, contra o município do Rio de Janeiro, contra a União. Demandado é a pessoa jurídica de direito público. Só que a atuação no processo, de modo geral, ela vai se dar para um outro sujeito, que é a autoridade coatora. A autoridade coatora é um longa-manos. Coisa horrível, você querer espirrar e não conseguir, cara. Segunda já, hein? Daqui a pouco eu vou pedir música no Fantástico. A autoridade coatora é que nós veremos os dispositivos legais já que a envolve. A autoridade coatora é um longa-manos da pessoa jurídica, é um braço, é uma extensão. É quem exerce função no processo por delegação da pessoa jurídica de direito público. De modo que você não precise ter sempre o chefe do Poder Executivo federal, estadual, municipal se defendendo em mandato de segurança. E tem outra. Nós não vimos que a efetividade, que o requisito do direito líquido e certo é a consideração aos fatos provados imediatamente por prova documental. Nós não falamos isso em relação ao demandante. Pois bem, em relação ao demandado, é algo parecido. O demandante tem uma chance para falar nos autos, grosso modo, né? Claro que um caso ou outro pode mudar, o juiz pode indagar alguma coisa. Mas o procedimento padronizado do mandato de segurança, o demandante fala uma vez na petição inicial e tem uma chance para apresentar provas na petição inicial. Da mesma forma, a pessoa jurídica de direito público e a autoridade coatora. É a autoridade coatora que você mais precisa ouvir. Por quê? Porque do modo que o fato é comprovado instantaneamente pelo autor, o fato pode ser também contraditado, contra-prova imediata pela autoridade coatora. O chefe do Poder Executivo, quem está mais em cima, não vai saber o que acontece lá embaixo. O organograma é imenso, os senhores não podem fazer ideia quem não se envolve lá. Se tivesse em 10, 15, 20 secretarias, cada uma delas em mais centenas de órgãos, não tem como ter domínio de tudo. É o ideal, mas não tem como. Então a autoridade coatora é quem tem o domínio dos fatos. Basicamente, no popular é assim, o juiz, o Estado, estão te acusando, Estado, lato sensu, ou União, o Estado, membro, o município, estão acusando de ter praticado um ato abusivo e ilegal. Cá entre nós todos sabemos que não pode ser assim, né? Mas eu sou juiz de direito. Eu tô aqui para querer saber se foi assim mesmo. E tô dando a chance de vocês falarem, ok?
em contraditório. Eu sei que você aí em cima, no seu gabinete, tem coisa até mais importante. Você não está sabendo de uma loja que está fechada certo ou errado, se está proibindo, está embargando a construção de uma obra certo ou errado, todas as obras da cidade. Eu sei que você aí não tem como saber disso. Então eu vou ouvir quem tem o domínio dos fatos, a autoridade coatora, que o demandante indicou. A ordem veio da segunda gerência de licenciamento e fiscalização de Madureira. Então eu quero ouvir esse camarada aí. Então escute-se ele no prazo que a lei prevê. E ele que me traga todas as provas de uma... Me conte como é que foi o fato. Foi isso mesmo? Não foi bem assim? Foi isso mesmo? Tenho dito, a ordem foi essa, aceitamos com a razão, porque tem a lei tal, o decreto tal, e não pode ser assim. E me traga as provas que você... O chefe do Poder Executivo não vai ter isso. O ente público, o abstrato, não vai ter isso. Ainda mais em um procedimento efetivo, tiro curto, como é o mandado de segurança. Então, basicamente, essa distinção da pessoa jurídica de direito público, do ente formalmente, abstratamente previsto, e a autoridade coatora. Eu disse que eu ia fazer um breve apanhado histórico. É o seguinte, nós temos aqui 5 teorias que são costumeiramente apresentadas pela doutrina nesse contexto aí da legitimidade passiva. Eu já fui logo por final, para ser mais objetivo. Agora, tivemos uma primeira teoria, nota aí para quem quiser. Primeira teoria do professor Botelho de Mesquita. Botelho de Mesquita. Olha como é que é o tamanho da controvérsia. Botelho de Mesquita falava que não há réu no mandado de segurança. É uma ação de natureza política. E não, tipo impeachment. Impeachment não é uma jurisdição de natureza política. Porque ele errou a mão. Não é jurídico. Mas veja, ele é um autor da metade do século passado. Acho que é metade para baixo do século passado. E ele afirmava que não tinha réu. Para que os senhores vejam o tamanho da encrenca. Não é que não tinha que ter ninguém no outro polo lá. Porque a própria Constituição fala da autoridade pública. Mas ele diz isso não é réu no sentido processual. Temos essa primeira tese. Uma segunda tese de Vicente Greco Filho. Vicente Greco Filho e Eli, saudoso Eli Meirelles. Tem um outro que está me fugindo, mas esses já estão bons. Eles afirmam, e comi ali o I, tá? Vicente, faltou o I, evidentemente. Vicente Greco Filho e Eli Borges Meirelles diziam que o legitimado passivo, o réu, deveria ser só a autoridade pública. Só a autoridade coatora. Só a autoridade coatora. Que é esse sujeito que tem domínio dos fatos. Agora, a questão é o seguinte. Não pode ser assim. Por que essa tese foi rejeitada? Essa é uma visão prática. É porque a atuação em juízo no processo é a autoridade coatora que faz. A ordem veio dela, ela vai se justificar se está certo ou não. Mas se determina uma providência contra ela, não é ela a pessoa física. É ela enquanto agente do Estado. Estado, pessoa jurídica de direito público. Então, se vai ter alguma providência contra o Estado, ele tem que estar no processo. Devido ao processo legal. Ninguém será privado dos seus bens, da sua liberdade. Liberdade não é só a liberdade de ir e vir, né? Liberdade negocial, liberdade de... sem o devido processo legal. Artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. É imprescindível, portanto, a participação do Estado. Essa segunda tese ela é absolutamente minoritária. Tem uma terceira tese que aí já é mais se aproximando do que nós temos hoje em dia. Tá? A terceira tese vai começar bem e vai terminar mal. A terceira tese é de Bueno de Vidigal. Também não é um autor contemporâneo, não. É ali da metade do século passado, como estamos tratando, apareceu ali. Estou procurando onde é que está, mas já estava ali. Bueno de Vidigal. E ele dizia o seguinte: legitimado passivo são os dois, pessoa jurídica de direito público e autoridade coatora.
em litisconsórcio passivo. Não é assim que está hoje em dia, não, tá? Eu falei que os dois atuam no processo, mas quem eu comecei dizendo lá em cima? Que o demandado é a pessoa jurídica de direito público. E a função da autoridade coatora é outra. É a função de atuar no processo por delegação da pessoa jurídica de direito público. Bueno de Vidigal dizia que as partes eram as duas, em litisconsórcio passivo. Então, para ele, os demandados, haveria um litisconsórcio passivo necessário do ente público e da autoridade coatora. Não. Não é assim que tá pela jurisprudência do STJ. Aí, refutando essa tese de Bueno de Vidigal, pela natureza da função da autoridade coatora, que eu já vou colocar aqui para vocês, veremos o procedimento, vai ser o último tópico da aula ali para encaminhar para a segunda metade para a final, terminar o procedimento do mandato de segurança. Mas refutando essa tese de Bueno de Vidigal, veja, o que estava as outras teses dizendo? Que não tem réu. Que o réu é só a autoridade coatora. Aí depois veio a terceira. É a autoridade coatora mais a pessoa jurídica de direito público. Aí vimos que está errado. Já adiantei a resposta. Só a pessoa. Aí vem a quarta teoria. A quarta teoria que tem muita gente que defende. E foi capitaneada pelo digníssimo Sérgio Ferraz. O que ele disse? Que a pessoa jurídica de direito público seria somente a legitimada. Ou que o réu seria apenas a pessoa jurídica de direito público. Ok. Foi isso que eu disse lá em cima, né? Então, não tá de todo errado. É porque não é que tá errado, tá incompleto. É porque ele só tratou da pessoa jurídica de direito público. Você pode repetir essa quarta... Sim. Essa quarta teoria? Claro. Obrigada. Nada. É simples. Ele dizia que o réu era apenas a pessoa jurídica de direito público. O réu era tão somente a pessoa jurídica de direito público. Mas se você for lá em cima, você vai ver que eu coloquei que o demandado é a pessoa jurídica de direito público. Então não é que ele está totalmente errado. A questão aqui não é do equívoco dele. É porque na concepção que prevalece atualmente está incompleto. As outras estão erradas. Ele está incompleto. Aí vem a quinta teoria. E a quinta teoria, eu vou reafirmar o que está ali para os senhores. É a posição do STJ. A quinta teoria é do STJ. E que afirma que a parte, dito de uma outra forma, o demandado é a pessoa jurídica de direito público. Como dizia o Sérgio Ferraz. Só que não para por aí, porque a atuação prática do mandato de segurança te faz perceber isso. A parte abstratamente prevista, e muitas das vezes no mandato de segurança, a pessoa jurídica de direito público pela procuradoria, pelo órgão de representação judicial, nem fala nada no processo. Ela fica meio que só bisulhando ele, só vendo. Então a atuação prática precisa ter autoridade coatora. Não tem como não falar da autoridade coatora. E a autoridade coatora, ela atua sendo, portanto, uma representante. Um representante especial da pessoa jurídica de direito público é a autoridade coatora. Que, como eu disse para vocês ainda há pouco, é quem tem o domínio dos fatos. É da onde veio a ordem ao fim e ao cabo. Então, o que se constata quanto à autoridade coatora é que ela tem uma capacidade postulatória excepcional. Capacidade postulatória excepcional. A própria lei prevê que a autoridade coatora, o responsável pelo ato que se afirma ilegal ou abusivo, atua independentemente de advogado. Então, foi lá, no meu exemplo, sei lá, a 5ª Gerência de Licenciamento e Fiscalização, que determinou lá a interdição da obra, a interdição do loteamento. É muito comum essa questão de licenciamento e fiscalização. Mandou fechar o bar do camarada.
O cara não está satisfeito, não gostou, evidentemente, está alegando que aquilo é ilegal, abusivo, não tem fundamento. Ele pode mover mandado de segurança? Pode. Mas não é contra o chefe do Poder Executivo. Ele não é autoridade coatora, ele não sabe. Não é contra o cara que foi fechar, ele está cumprindo uma ordem. É quem mandou. Da onde veio essa ordem? Ele provavelmente vai estar lá no alto. Quem assinou? O gerente da coordenadoria de licenciamento e fiscalização. Tu vai contra ele. É esse cara que é a autoridade coatora. Esse cara que vai ser ouvido em juízo vai dizer, é isso mesmo, como é que foi, como é que não foi, mas por que foi? E exercer o contraditório. Ele tem capacidade postulatória excepcional, autoridade coatora, como um longa-manos, portanto, da pessoa jurídica de direito público. E aí, acho que vai ficar tudo isso mais claro para os senhores com a análise do procedimento. E aí nós veremos, os senhores verão, que a pessoa jurídica de direito público, posso adiantar, a pessoa jurídica de direito público, ela é citada para se defender. E a autoridade coatora, ela é notificada para prestar informações. Só que vai por mim. A imensa maioria de mandatos de segurança, a pessoa jurídica de direito público é que foi citada para integrar a relação jurídica processual. Vejam lá o artigo 238 do Código Civil. Olha aqui, tecnicamente. Artigo 238 do Código Civil. Do Código de Processo Civil. Se eu falei Código Civil, eu estou falando mais louco do que eu imagino. Artigo 238 do Código de Processo Civil. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu a integrar a relação processual. Então, quem é o sujeito passivo? É a pessoa jurídica de direito público. Os senhores verão, a lei, no artigo 7º da Lei do Mandato de Segurança, então, já que eu estou falando disso, deixa eu trazer aqui. Ó, o que nos interessa aqui é o inciso 2º do artigo 7º. Tá aí, então. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará, inciso 2º, que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Por isso que nem sempre se atua no feito, porque não vai saber o que falar. Quem vai se manifestar é justamente a autoridade coatora. A procuradoria fica meio que acompanhando ali o processo. Mas ela, evidentemente, ela querendo, ela pode ingressar e apresentar a defesa para contribuir. Aí vai depender da relevância da questão discutida. Esse para que se dê ciência é o quê? Citação. Citação, aí não tem dúvida quanto a isso. Citação é um ato pelo qual se dá ciência e integra o sujeito à relação jurídica processual, que é justamente o que acontece nessa hipótese. Aí, vejam o inciso 1º do artigo 7º. Como eu dizia ainda agora para os senhores. Olha lá. Ao despachar inicial, o juiz ordenará, inciso 1º, que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via com as cópias, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste informações. Do ponto de vista fático, é isso que importa. 10 dias para prestar informação. Vejam que, uma outra curiosidade do procedimento. No inciso 2º do artigo 7º, falou que a Fazenda Pública pode ingressar no feito para se manifestar em querendo, mas não fica o seu prazo. Então, qual é o prazo para contestação? Não tem. Não tem. Ela pode ingressar em juízo para apresentar suas considerações à pessoa jurídica, pela procuradoria. Se der tempo, enquanto der tempo. Porque é um procedimento tiro curto, como eu falei. Quem tem prazo para se manifestar em 10 dias, precisamente delimitado, é a autoridade coatora, quem tem domínio dos fatos apresentados. Tá certo? Bom, vamos já partir para o procedimento, que já foi bem tratado aqui da legitimidade, a distinção entre
pessoa jurídica de direito público no processo e a autoridade coatora. Alguém tem alguma dúvida aí, galera? Pode ir a qualquer momento. Comecei hoje 6h30 em ponto, tô aqui desde antes até, e desde lá não parei. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode sempre ficar à vontade, tá? Bom, procedimento. O que nós veremos em primeiro lugar no procedimento? Como não poderia deixar de ser, a petição inicial. O mandato de segurança, como os procedimentos de modo geral, não podem começar de ofício, artigo 2º do CPC, depende, portanto, de uma manifestação da parte interessada. Tá aí, a petição inicial. O que tem que constar dessa petição inicial? Veja, tem nada de diferente em relação ao conteúdo da petição inicial. Eu tenho que seguir os requisitos do artigo 319, dentre outros, do CPC, né? Eu tenho que ter os requisitos da petição inicial. Recordando aos senhores os pedidos que são vedados. Estão lá no artigo 5º e no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei do Mandato de Segurança. Comecei dizendo isso com os senhores. E tem uma peculiaridade que a petição inicial ela deve ser apresentada em 2 vias, como sempre foi, até aí não, a novidade não está aí, é chamada contrafé, né? Para quem tem prática, quem está estagiando aí, faz a contrafé. É claro que no processo eletrônico tudo isso perde um pouco de significado. No processo sendo físico, você tinha que juntar a sua petição inicial com os seus documentos, que era o que ia formar o processo. Então, o processo começa com a sua petição inicial e os documentos. Você tinha que juntar aquilo, evidentemente. E você tinha que mandar, ainda tem que fazer isso nos processos físicos, você tem que mandar uma cópia da petição inicial para cada réu. Porque é direito do réu receber a citação com a petição inicial. Essa cópia é a chamada contrafé. Então, se tem um réu só, uma cópia só. Se você vai a juízo contra 10, litisconsórcio passivo que tenha 10 réus, você tinha que levar 11 peças. Uma que ia ficar com os documentos para formar o processo e outras 10 cópias. Para que 10 cópias? Uma para cada réu receber a citação com a cópia da petição inicial. Isso é chamado contrafé. No processo tradicional, convencional, do CPC, é assim que é. E no mandato de segurança, é assim e tem mais. Então você tem que mandar uma cópia para a autoridade coatora, tem que mandar uma cópia para a pessoa jurídica de direito público. Nós vimos aqui que os legitimados são 2. A parte em si é a pessoa jurídica de direito público, então a Fazenda Pública vai receber a citação com a cópia da petição inicial, mas a autoridade coatora também vai receber a citação com a petição inicial. Até aí, tá. Mentira, a autoridade coatora não vai receber a citação, vai receber a notificação com a petição inicial. Ok, até aí tá parecido. Só muda o ato de citação para notificação. Ok. Porque nós vimos lá na tese do Moedas Vidigal que não é litisconsórcio. Tá, ok. Mas o que tem de especial mesmo, de tão diferente? É porque nesse caso aqui, a contrafé da autoridade coatora deve ser instruída com os documentos que acompanham a petição inicial. Então aqui, do ponto de vista prático, do ponto de vista procedimental, tem uma distinção relevante. Olha o que está no artigo 7º, inciso 1º da Lei do Mandato de Segurança, que eu botei em cima para vocês. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator, a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial, é a tal da contrafé, mas continua.
com as cópias dos documentos, para dar efetividade. Então, se é para ele se pronunciar rápido sobre os fatos, então manda para ele, para que ele não tenha que ter trabalho de ir até o processo para descobrir o que tem lá de acusação sobre ilegalidade ou abusividade. Manda a petição inicial para a autoridade coatora acompanhada dos documentos. Isso é uma especialidade que não é assim no procedimento comum, tá certo? Bom, então, resumidamente, sobre a petição inicial, vejam o artigo 6º da Lei do Mandado de Segurança. Artigo 6º da LMS. Rapaz. Foi. Artigo 6º da LMS. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, eu falei, artigo 319 do CPC, dentre outros, processo civil 1, isso, será apresentada em 2 vias, com os documentos que instruírem a primeira, reproduzidos na segunda. O que é isso? É a contrafé, só que a contrafé vem também com os documentos. É a especialidade, tá aqui. Por quê? Porque lá no artigo 7º, inciso 1º, vai dizer que a autoridade coatora vai receber os documentos, junto com a contrafé. Os réus, de modo geral, o sujeito passivo, de modo geral, quem recebe a citação, recebe só a petição inicial. É a chamada contrafé. Recebe a cópia da petição inicial. Você receber a citação, porra, alguém foi contra mim, que merda, mas deixa eu entender o que é. Você vai ler a petição inicial. É um direito do réu. Só que no mandado de segurança, além disso, ele já vai receber os documentos também. Porque é um procedimento efetivo. Ainda indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, que a autoridade coatora integra, a qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Então veja, vai indicar quem é a pessoa jurídica de direito público e quem é a autoridade coatora vinculada a essa pessoa jurídica de direito público. Artigo 6º, aí sobre esse primeiro item da petição inicial. A petição inicial pode ser indeferida. Veja que o artigo vai ter o artigo 10, vai tratar do indeferimento da petição inicial, que aí a gente encerra de uma vez realmente a análise da petição inicial. Os senhores se lembram do indeferimento da petição inicial lá no artigo 330 do CPC, né, que gera uma extinção do processo sem resolução do mérito? Então, lá no processo civil, lá no Código de Processo Civil, o indeferimento da petição inicial estão nos artigos 330, combinado com 485, inciso 1º. Né? Aqui não muda muito. Aqui só vai quais são as hipóteses que levam ao indeferimento. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, evidentemente, quando não for o caso de mandado de segurança. Basicamente, não preenche tudo. Aí a lei vai ser redundante. Ou lhe faltar algum dos requisitos legais. Mas não é mandado de segurança quando não tem os requisitos. Ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Os senhores se lembram que um dos requisitos que não está na Constituição, mas está na lei, está no artigo 23 da lei, é o prazo decadencial de 120 dias, que nós falamos na aula passada. Há uma controvérsia sobre a constitucionalidade, mas prevalece. Já volto aí, Kelly. Prevalece o entendimento na jurisprudência, o entendimento de que é constitucional esse artigo 23, que fixa o prazo de 120 dias. Então vai ser indeferido se não for caso de preencher os requisitos da subsidiariedade, da ilegalidade, da abusividade, do direito líquido e certo. E também esse requisito que a lei inovou, que a doutrina diz que é inconstitucional, mas os tribunais superiores entendem ser constitucional essa restrição, tem que ser em 120 dias. Professor, eu fiquei um pouco em dúvida no artigo 6º. Pode comentar sobre ele? Eu falei que não tem nada em especial em relação à petição no conteúdo, tem que seguir o artigo 319. Hein, Kelly? Veja, está tudo escrito no chat aí para vocês.
O que ele tem de diferente é uma questão procedimental, é uma questão prática. A petição inicial do mandado de segurança deve ser apresentada em 2 vias, como todas as outras. Só que as 2 vias têm que ter cópia dos documentos. O mandado de segurança não é eminentemente documental, porque não se vai ter espaço para discussão de provas supervenientes no processo. Nós começamos dizendo isso. Uma das formas de se atribuir efetividade ao procedimento é que ele é tiro curto. Fala um, fala outro, fala MP, o juiz julga. Como é que o demandante fala? Petição inicial. Ele tem que trazer os documentos. É isso que é direito líquido e certo. Todos os fatos estarem comprovados pelos documentos apresentados. Então, sendo assim, se você vai ouvir rapidamente a autoridade coatora e logo o juiz vai julgar, nós veremos autor, autoridade coatora, MP, o juiz julga. Então, a lei diz, tá bom, vai ser efetivo, mas vamos trazer um ônus, um dever para o demandante. Aquele que tem interesse em mover o mandato de segurança, ele vai ter que juntar a petição inicial da contrafex, que é a cópia que o réu recebe, também os documentos. É isso que tem só de diferente. Tá ok? Professor, na verdade, essa parte, assim, burocrática eu até entendi, mas, assim, na prática, eu tenho um pouco de dificuldade de visualizar essa questão da pessoa jurídica, de direito público, a autoridade coautora. Não, sim, mas, assim, então, vamos pensar em um exemplo prático. O senhor comentou a respeito de uma vigilância sanitária em algum bar ou restaurante. Isso. E aí eu entro com entro com mandado de segurança em face da... Essa autoridade é o quê? É municipal, é estadual ou federal? Vamos supor que é municipal. Aí eu entro em face do município. Isso. E aí, então, a pessoa jurídica de direito público. Município. O município e a autoridade coautora. Autoridade coautora. A coautora, da onde vem a coação. Da onde vem a tal da ilegalidade, a tal da abusividade. Aí você vai ver no seu caso concreto lá, quem foi que assinou a ordem para fechar? Foi o senhor Zé das Couve Abobrinha. Então a ordem veio dele. Gente, foi ele que mandou. Então a autoridade coautora é ele. Vamos ouvir esse camarada. Sim. É isso. Qual é a função dele? Eu achava que qual é a função dele? Não era direto, assim. Oi? Entendi. Eu achava que não existia essa objetividade. Por exemplo, foi uma pessoa, foi fulano de tal. Eu achava que não existia, já que ele representa o município, eu não achava que em nenhum momento a gente, de fato... apontava para ele, você não vai a juízo contra ele, na verdade. Você vai a juízo contra o gerente, né? Que no caso é ele. Só que você não precisa nominar ele. Você vai assim, contra o município e contra o gerente de tal fiscalização. Porque quando ele assina, ele bota o cargo dele, não bota? Gerente, então é ele. Você vai a juízo contra aquele cargo ali, entendeu? Porque se no curso do processo, vamos supor que esse cara morre de Covid, Deus me livre. Deus que me perdoe. Uhum. Aí entra um outro. Vamos supor que o prefeito decide exonerar ele. O cargo continua. Você vai a juízo impessoalidade. Você vai a juízo contra o cargo, ok? Claro, isso. E aí na hora da contestação, por exemplo, não sei como é que funciona, se na prática também tem isso, tem a contestação, porque eu sei que é diferente, né? É diferente. Mas numa resposta, vamos botar assim, esse agente, ele se manifesta. Presta informações. Olha o ele inciso... presta informações, isso. Ele não tem nenhum tipo de... É como se eu tinha falado, notificado para prestar informações. Isso. Tecnicamente, mas quem tem que defender... Tecnicamente, o ato é informações. Então, eles vêm lá, fulano de tal, gerente da tal gerência de licenciamento e fiscalização, vem a juízo oferecer as suas informações. Entendi. Aí ele vai informar o que aconteceu. Ele não precisa trazer nada de jurídico. Ele só vai apresentar os fatos. Mandei fechar mesmo, excelência. E mandaria de novo. Porque está desrespeitando tal ordem, teve denúncia, tem decreto, ele desrespeitou, Ele vai, do ponto de vista dos fatos, ele vai mostrar para o juiz qual é a função dele. É mostrar que não teve ilegalidade, que não teve abusividade. Claro. Entendeu? Entendi. E aí, se precisar de uma complementação, vamos assim dizer, jurídica, de tese, aí entra a procuradoria. No mais das vezes, a procuradoria fica de fora só olhando. Entendi. Porque é difícil a procuradoria falar se teve ilegalidade ou abusividade ou não. É o cara lá que tem que dizer se teve. Sim. Ele, mas assim, por exemplo, caso ele alegue que, não sei, foi uma
uma ordem de um superior e, enfim, estava só cumprindo ordens, mas ele nem concordava, aí sim entraria algum posicionamento da procuradoria, como se fosse delegacia, que estava cumprindo uma ordem que nem ele concordasse, sei lá. Quando é uma questão mais tormentosa, vamos assim dizer, mais problemática, porque tem mandato de segurança que é só para reabrir um bar. Tem mandato de segurança que é para desbloquear contas de não sei quantos milhões. Então, é uma análise muito casuística. Aí o próprio gestor público liga para a procuradoria e fala, o mandato de segurança XYZ, vocês dão uma atençãozinha maior aí, por favor? Nós vamos precisar de uma ajuda de vocês. Porque nem nós mesmos sabemos se a gente agiu com legalidade ou não. Então, entendeu? Ah, entendi. Aí é uma análise mais... A dúvida era mais essa, na prática. É uma questão mais prática. Na grande maioria dos casos, a procuradoria nem fala nada. Mas, em alguns casos, ela pode sempre falar. Só que por uma questão prática de quantidade de processos, não dá para falar em todos. E a gente aí fala em alguns. Os mais relevantes. Tá? Tá, show, valeu. Se você, depois, é porque a gente nós não vamos ler a lei toda aqui. Assim, destaca o que é mais importante. Só que se você for na página do Planalto e por curiosidade der um Ctrl F e buscar revelia, não tem revelia na lei de mandato de segurança. Que é lógico, veja, o que é procedimento especial? Que é diferente do comum. Aqui não tem prazo para a procuradoria apresentar contexto. Não fala em contestação, não se fala em defesa, não se fala em revelia. A procuradoria vai falar se quiser. O fato da procuradoria não falar não se presume verdadeiro. Nem poderia ser assim por conta a primazia do interesse público, né? Então, como essa lei foi feita para ter como sujeito passivo, sempre, pelo menos um deles, é a pessoa jurídica de direito público, ela tem um tratamento diferenciado nesse contexto. Ok? Obrigada. Beleza? Nada. Então, tá visto aí o primeiro ato, que é o da demanda da petição inicial, do start do processo. Vamos para o segundo ponto. Aqui tem coisa importante também, que é aquela análise que o juiz faz sobre a petição inicial. Costuma-se chamar isso de despacho preliminar do juízo, quanto ao atendimento da petição inicial ou não. E aí, vou fazer como fiz antes, vou apresentar a exposição dogmática antecipadamente, depois a gente vai ao dispositivo legal, até para a gente não ficar influenciado ao dispositivo legal e entendê-lo antes de lê-lo. Ó, em primeiro lugar, então, 2.A. 2.A. Nesse despacho preliminar, o juiz vai ver se é caso de indeferimento liminar, né? Nós mencionamos lá do artigo 10. Então, indeferimento liminar da petição inicial. Ele vai analisar. Sendo, ele vai tacar pau logo, acabar com o procedimento do MS. Não sendo, ele vai prosseguir. 2.B. Aí ele vai prosseguir como? Nós mencionamos notificação da autoridade coatora. Da autoridade coatora. Para quê? Para prestar informações, vou botar entre aspas, domínio dos fatos, para prestar, peraí que eu comi uma letra aqui, coator, para prestar informações, domínios do fato, no prazo de 10 dias. Esse é o segundo ato que o juiz pratica logo ao despachar a petição inicial. E nós já vimos que essa notificação da autoridade coatora, ela se faz acompanhada dos documentos. Tá? Ó, o cara está acusando que um ato que eu determinei, que dele um carimbaço, uma canetada, né? Como diria o chefe do poder, a caneta azul, o BIC, eu mandei mesmo, mandei porque eu posso mandar. Tá falando que é abusivo, que é ilegal, por quê? Deixa eu ver os documentos. É isso. Um outro ato que ele faz, que nós já vimos também, ele vai determinar a citação da pessoa jurídica de direito público para que, em querendo, se manifeste. Se manifeste, evidentemente, sobre a ilegalidade, a abusividade. Tá lá. Mas tudo isso nós vimos, né? Um terceiro ato que o juiz faz se o processo prosseguir. 2.D. Em Friburgo tá frio, meu amigo. Rapaz, Deus que me livre. Mas vamos lá. 2.D. Concessão da liminar. Então, ele vai liminar.
Eu falei para vocês que um dos critérios de efetividade do procedimento do mandato de segurança é quanto a essa tal de liminar, uma decisão in limine, que não existia tutela antecipada no Código de 73 originariamente. Então o mandato de segurança se diferenciava ainda mais porque tinha essa possibilidade. E tem mais, hoje em dia tem uma distinção técnica de tutela antecipada. Vamos pegar um termo mais genérico, tutela provisória no CPC e de liminar na lei do mandato de segurança. Nós veremos liminar nas ações possessórias. Então, qual é a distinção? É porque a tutela provisória é uma faculdade. A tutela provisória, o juiz pode conceder a tutela provisória quando ele estiver convencido dos requisitos. A lei, o CPC, não impõe momento para dar ou não dar a tutela antecipada, a tutela cautelar, a tutela da evidência. A lei o CPC só diz que pode, preenchido os requisitos. Aqui no mandato de segurança é diferente. A lei impõe que o juiz se manifeste, não é que ele dê, é que ele se manifeste fundamentadamente ao despachar a petição inicial se ele vai dar liminar ou não. Então, havendo pedido de liminar, e sempre tem, e pede-se o quê? Para sustar os efeitos práticos do ato ilegal ou abusivo. Isso é legal. Não deixa continuar. Então, o juiz só vai julgar ao final do procedimento, mas logo no começo ele já suspende a eficácia daquele ato. Aqui não é uma opção. O juiz não tem a faculdade de ou bem examinar ou não vou examinar agora. Não pode. Ele tem que examinar nesse momento. É o inciso 3º do artigo 7º, que nós não vimos ainda e que nós veremos já já. O juiz é obrigado a analisar. Não é que ele é obrigado a dar. Evidentemente que não. Ele não tem que conceder a liminar. Se ele conceder, ele vai dizer por que está concedendo. Porque aquilo lá tem cheiro, tem cara, tem focinho, tem orelha e tem rabo de ilegalidade. Ele vai conceder. E caso contrário, se ele não está com cheiro de ilegalidade e abusividade, ele não vai conceder. Não vai sustar a prática do ato. Ele é obrigado a analisar. Portanto, sempre, evidentemente, ele vai ter que analisar de um modo fundamentado. E ele vai conceder a liminar com base em... Ele vai conceder ou não. Quais são os requisitos necessários para a concessão da liminar? Os requisitos da tutela de urgência. Fumus, periculum. Probabilidade da concessão ao final do direito. Um risco de gerar um grave dano de difícil ou impossível reparação à manutenção daquele ato. Então, a liminar tem lá os requisitos da tutela de urgência. Vou botar, se senhores me permitam, fumus mais periculum. A essa altura, os senhores já sabem que fumus é o fumus boni iuris e que periculum é o periculum in mora. Você tem a fumaça do bom direito, você tem o perigo na demora. Ok? Então, sendo assim, vamos lá ao artigo 7º. É o artigo 7º que trata desse momento do despacho. Veja lá, se não está tudo aí resumido. Olha lá, ele vai falar, ao despachar a inicial, artigo 7º da lei do mandado de segurança. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará, inciso 1º, que se notifique o coator, que nós já vimos, blá, 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 blá. Notificação da autoridade coatora, item 2.b, acima. Inciso 2º, que se dê ciência do feito ao órgão de representação da pessoa jurídica. Já falamos também, é o item 2.c, citação da pessoa jurídica de direito público. E inciso 3º, esse nós não vimos. Ele vai ordenar que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante, fumus boni iuris, do ato impugnado poder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigido impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Quer dizer, se aquele ato for suspenso
pessoa jurídica, ao final, pode ter algum prejuízo se ela ganhar o processo. Pessoa jurídica que é legitimada passiva. Então, se o benefício da liminar ao autor puder, ao final, gerar um prejuízo ao ente público, pode-se exigir garantia. Essa penhora, depósito ou calção é a chamada garantia do juízo. Então, a garantia do juízo é eventual. O juiz pode falar assim, autor, eu vou te conceder a liminar, mas deposite uma quantia em juízo aí. Não é que ela vai ser do réu. É que se você vier a perder, e se for demonstrado um prejuízo, já tem aqui o dinheiro. Então, é tipo um condicionante. Eu te dou, mas deposita aí. Quando você depositar, eu te dou a medida. Isso é eventual. Aí é uma análise casuística. Tá certo? Bom, então vimos, fala um, autor pela petição inicial. Fala o outro. Esse fala o outro, o demandado se pronunciar, tem uma dupla análise, né? Que nós já mencionamos. Qual é a dupla análise? Pessoa jurídica de direito público é citada para querendo se manifestar, a lei não fixa prazo para contestação, a lei não fixa prazo para defesa, a lei não fala de revelia. A pessoa jurídica de direito público pode se manifestar a qualquer momento no processo, se der tempo. Porque é um processo efetivo, a ideia é prioritário, a ideia é acabar rápido. Mas na manifestação da pessoa jurídica de direito público lato sensu, entra a autoridade coatora. A autoridade coatora que tem domínio dos fatos, de onde veio a ordem. Esse camarada tem 10 dias para se pronunciar nos autos. 10 dias, contados normalmente, regra do processo civil, juntada aos autos do recebimento lá da notificação, e ele vai trazer as informações que giram no contexto ali daquele ato que se alega ser abusivo ou ilegal. Nesse procedimento, o juiz é obrigado a analisar se vai conceder ou não a liminar pretendida, não é facultativo, então é obrigatório. E aí, passado esse momento da manifestação, da prestação de informações pela autoridade coatora, o item 3, salvo engano, terceiro momento desse procedimento, é a oitiva do Ministério Público. Oitiva do Ministério Público que não tem... Aqui a gente já pode ir direto para o texto legal, até porque o nosso tempo já está ruindo, já está acabando. O artigo 12 já resume muito bem. Vou pegar o 12 primeiro, depois o caput primeiro, depois eu trago o parágrafo único desse dispositivo. Olha o artigo 12 da Lei do Mandado de Segurança. Findo o prazo a que se refere o inciso 1º do caput do artigo 7º desta lei, opa, o que é isso? Resumidamente, passado o momento da autoridade coatora se manifestar, que é o que o artigo 7º, inciso 1º, trata. A notificação da autoridade coatora, a petição inicial vai acompanhada dos documentos para prestar informações, não é isso? É isso, em 10 dias. Então, findo o prazo de 10 dias para a autoridade coatora se manifestar, o juiz ouvirá o representante do MP. Vai ouvir o MP, que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias. Então é assim, aqui é automaticamente. Então, são 10 dias para o próprio serventuário, pode por um despacho meramente ordinatório, mandar, tem que passar para o juiz, vai direto para o MP. Então, citação da pessoa jurídica de direito público, notificação da autoridade coatora. Autoridade, então lá, ó, notificação da autoridade coatora. Item 1. Item 1, ela foi notificada. Segue. Item 2. 10 dias para Jesus prestar informações. Item 3. Vai diretamente. Automaticamente, veja, efetividade, segue para o MP. Automaticamente segue para o MP. E item 4. MP emite
parecer em 10 dias. Em 10 dias. Vale? Segue. Então fala um, demandante. Fala o outro, pessoa jurídica lato sensu, incluído a autoridade coatora. Aí depois vai para MP, em 10 dias. Aí olha o parágrafo único do artigo 12, que eu deixei de propósito para vocês aí. Ó. Tem que botar aqui na frente que é o artigo 12 para não ficar perdido. Artigo 12, parágrafo único, LMS, Lei do Mandado de Segurança. A parte que me interessa aqui, ó. Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz. Então aqui é automaticamente. Para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 dias. Então 10 dias para a autoridade coatora falar, passou, vai automaticamente para o MP. 10 dias para ele falar, passou, vai para o juiz. 30 dias para ele julgar. Vejam, portanto, que evidentemente tem uma carga de efetividade nesse procedimento. No cenário anterior, tinha uma discussão muito grande, que era o seguinte, os autos iam físicos por remessa para MP, né? O MP tem 10 dias para se manifestar. Se não manifestar, o juiz vai julgar. Mas os autos estão lá no MP, o juiz vai julgar como? Então tinha essa dificuldade prática. Não adianta a lei. A lei não é solução para todos os males. Temos que adaptar a lei à prática, evidentemente. A lei está tentando forçar. E está com a espada ali no membro do MP. Pô, 10 dias. Vai começar o prazo para o juiz julgar. Mas os autos físicos estão... Aqui estão os autos para o promotor se manifestar. Tá comigo aqui, promotor. Não tá no gabinete do juiz. Aí, passados... Eu tô no 10º dia. Eu falo assim, tem que devolver isso aqui hoje. Vou fazer amanhã. E o juiz vai julgar? Amanhã? Não vai, tá comigo os autos. Aí é uma questão prática. Agora, com o processo eletrônico, vai ficar mais embaçado um pouco para o MP. Ele tem que se manifestar, mas o processo eletrônico continua no banco de dados do Poder Judiciário. O MP pegar um juiz efetivo, pegar um juiz sério, que atue, tem o prazo controlado, o cara pode julgar. A MP não pode alegar assim, mas eu não me manifestei. Manifestou porque eu não quis. Você tinha 10 dias previsto em lei. A lei é expressa, com ou sem manifestação. Quer dizer, pouco importa se o MP falou ou não. Aqui a ideia é proteger da ilegalidade, da abusividade, o jurisdicionado lato sensu, qualquer pessoa que nós tratamos lá atrás. Tá certo? Bom, a decisão vem nesse artigo 12, então seria o item 4, né? Item 4, a decisão. A decisão está vista lá no artigo 12, parágrafo único da Lei do Mandado de Segurança, que ela é prolatada 30 dias, é tudo automático, 30 dias após o término do prazo do MP se manifestar. Então, teoricamente, você tem um procedimento que vai durar no máximo 50 dias. Né? É claro que a gente sabe que são contados em dias úteis, é claro que a gente sabe que não é bem assim na prática que funciona, o prazo é impróprio, mas a lei tentou impor aqui uma questão de efetividade. Então são 10 dias para que a autoridade coatora se manifeste. Com ou sem manifestação, automaticamente 10 dias para que o MP emita o parecer. Com ou sem manifestação, 30 dias para que o juiz julgue, independentemente da autoridade coatora ter se manifestado, independentemente do MP ter emitido o parecer. Na prática, nem sempre vai assim. Aí é uma questão também de ficar em cima do juiz, né? Deixa eu pegar aqui um dispositivo. Nós temos... Vou mencionar isso depois. Procurando aqui um dispositivo que... Ó, artigo 26.
que eu queria chegar. Essa ideia de ser a decisão do mandato de segurança mandamental, que é uma ordem maior do que as outras, já mencionei sobre isso, a minha divergência. Mas está ali. Indiscutivelmente e objetivamente, está no artigo 26 da Lei do Mandato de Segurança. O que eu ressaltei lá atrás é que não está só aqui. Agora, o direito acompanhou, né? Durante muito tempo, era uma característica própria do mandato de segurança, isso que nós veremos. Hoje em dia, os senhores verão em processo civil 4 que isso acabou virando a regra. Mas constitui crime de desobediência, nos termos do regulamento próprio, o não cumprimento das decisões proferidas em mandato de segurança, sem prejuízo de sanções administrativas e a aplicação do crime da lei do impeachment lá, crime de responsabilidade, quando cabíveis. Então, realmente, aqui nós temos uma efetividade maior. Isso não tem como deixar de reconhecer. Temos uma efetividade maior. Temos um procedimento. Nesse procedimento, não vai dar para falar aqui, porque isso aqui é conteúdo mais de processo civil 3, mas dá para fazer uma menção. Artigo 15 da Lei do Mandato de Segurança. É o procedimento da suspensão de segurança. Pode ser que seja uma questão muito relevante. E aí que um juiz tenha concedido uma liminar lá embaixo, mas aí é um interesse prioritário do chefe do Poder Executivo. Você imagina se alguém entra com mandato de segurança contra esses atos de restrições, uso de máscara, tal. Isso é ilegal, isso é abusivo, e o juiz concede. Será que aí para a repartição pública, aí para o ente público, porque é prioridade 0,0. Aí o que o cara vai fazer lá, ou o gestor público, ou o alcade realmente, ou o chefe do Poder Executivo, ou quem o faça, às vezes ali, o gabinete da Casa Civil, seja quem for, vai ligar certamente para o procurador-geral e vai falar assim, cara, tem que derrubar isso aí. E tem que derrubar isso aí para ontem. E não dá para ser por meio de recurso convencional, não. Aí tem que ir lá no presidente. Aí é de topo para topo. Eu, chefe do Poder Executivo, estou pedindo para que você, procurador-geral do município, do estado, vá lá bater um papo com o presidente do TJ. Que tenha... É claro que isso não é pelos corredores, é de modo oficial. Tem um procedimento próprio, que nós estamos vendo. É o da suspensão de segurança. Essa decisão proferida no mandato de segurança está parando o município. Não pode. Então eu quero reverter isso aí, mas eu quero reverter já indo direto em Deus. Não quero passar pelo Papa, não quero passar por padre, Papa, não. Quero ir direto em Deus. Presidente do tribunal. Quando a requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público, pode MP também propor. E para evitar grave lesão à ordem pública, à saúde pública, à segurança pública e à economia pública, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, cabe a ele suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar. Não foi concedida uma liminar, você quer suspender a liminar. Suspensão da segurança concedida. E da sentença. Dessa decisão caberá agravo sem efeito suspensivo no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Aqui aí é uma questão procedimental. Julgamento de agravo, isso aí, mas saibam que dependendo das... Não é porque fechou o bar e a liminar foi para abrir o bar. Aí não vai ter suspensão de segurança. É uma coisa que fere a ordem pública, a saúde pública, a segurança pública, a economia pública, como está disposto ali no artigo 15. Tá certo? Aí, veja, um ato de competência privativa originária já do presidente do tribunal, ou Tribunal de Justiça, no âmbito estadual, ou Tribunal Regional Federal, no âmbito federal, da Justiça Federal. Acredito que com isso a gente encerra bem a análise da mandato de segurança. Não só, eu já mencionei, mas só para dizer que eu não falei, fala do artigo 19, que ele deixa claro esse aspecto de facultatividade, ou seja, o uso do mandato de segurança é um procedimento especial. Ele não fecha as portas da justiça convencional.
do procedimento comum. Você imagina que você suponha que os documentos que você tem, você vai ganhar segurança. O juiz analisa e fala assim, não, eu vou manter o órgão, vou manter o ato público, porque aqui eu não consegui extrair ilegalidade ou abusividade. Aí você pensa assim, claro, porque eu precisei ouvir aquela testemunha, faltou, precisa ouvir. Você tem parcela de prova documental e você acha que é suficiente, o juiz não entende o suficiente. Aí você fala assim, excelência, quero produzir uma prova pericial, testemunhal, uma inspeção judicial de vossa excelência. Não pode. Aqui no mandado de segurança não pode. Então é o seguinte, vamos encerrar isso aqui, esse mandado de segurança, e você venha por ação própria. E essa ação própria é a ação de conhecimento lá do procedimento comum. A sentença ou acordo, a decisão que denegar o mandado de segurança sem decidir o mérito, ele não falou que você não tem, ele só não está provado. Não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. Aquilo que ele poderia fazer, ter proposto uma demanda direto pelo procedimento comum, ele pode ver, vamos supor, o cara tem alguns documentos. Ele não sabe se está absolutamente provado. Se formasse coisa de gada material, a sentença de improcedência, ele não ia mais poder propor nenhuma outra demanda. Então ele não ia, se não fosse assim, ele não ia para o mandado de segurança, ele ia esperar para ir para o procedimento comum. Porque a lei está dizendo para ele o seguinte, não, se você não sabe se os seus documentos são suficientes ou não para provar a ilegalidade, pode vir em mim. Pode vir no mandado, é a lei do mandado de segurança dizendo isso, né? Pode vir em mim. Pode propor o mandado de segurança. Porque mesmo que você não ganhe, por falta de prova, você pode depois complementar suas provas por uma ação própria de conhecimento. Certo? Agora, eu vi um estudo sobre mandato de segurança. Tá bem visto. Vou ficar por aqui, então. Na próxima aula, nós começaremos a analisar os procedimentos especiais previstos no CPC. Tá? Então, da próxima aula em diante, na anotação que eu tenho aqui, a aula de hoje foi a 10ª aula de 15. Então, faltam a aula 11, 12, 13, 14, que faltam, não de hoje, né? Da próxima aula, faltam 5 aulas. Então, nós veremos em 5 aulas restantes os procedimentos especiais regidos no CPC. Ação de consignação em pagamento, ação de exigir contas, ação monitória, divórcio, separação consensual, interdição, dentre outros, tá? Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Queira perguntar algo? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Valeu, Ana Angélica. Boa noite para a senhorita também. Boa noite a todos. Vou derrubar aqui então, pessoal. Um abraço, então. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Valeu, Kelly. Um abraço. Tchau, pessoal. Boa noite.